Fala pessoas, tudo bem? Cara, estou fazendo esse vídeo porque tem três eventos super importantes acontecendo agora no meados de maio e eles ocorrem praticamente simultaneamente ali, né? Isso pode ter uma série de consequências que a gente analisando, né, a gente pensando nessas coisas, a gente pode ficar atento e ver o que está rolando pelo mundo. Tem duas coisas, né? Tem a consequência individual e a consequência mundial. A mundial ela é um pouco mais ela é um pouco mais simples de ser analisada devido à conjuntura das coisas hoje e também do passado. No nível individual, é individual, né? Você tem que olhar o que pode acontecer ali. Isso vai afetar determinados pontos, né? Sempre que eu falo, né? Não é porque Júpiter vai entrar em Áries que vai mexer com todo mundo. Ele tem uma certa influência, mas ele depende muito de como que isso se encaixa dentro do seu mapa ali, tá? Você tem que ver se isso tem alguma influência na pontuação do seu mapa. Então, quando eu falar em situações pessoais, tem que ter bom senso para poder olhar no seu mapa e ver se aquilo vai atuar com você, né? Muita gente falou para mim nas últimas, praticamente na última semana, né? Nossa, porque esse eclipse tá mexendo com a minha vida, porque esse eclipse não sei o que lá, porque o eclipse não sei o que. Eu fui ver um monte de mapa lá, o eclipse não tava fazendo nada no mapa da pessoa. Então, não é porque tem eclipse que vai mexer com todo mundo, né? Você tá com dúvida, vai lá, tem um vídeo que eu explico sobre o eclipse, tem um outro vídeo que eu faço a live sobre o eclipse e eu analiso a posição do eclipse no mapa das pessoas ali. Então tem muita gente que não vai sentir nada do eclipse, porque o eclipse ele trabalha dentro de um conjunto de conceitos, especificações muito restritos ali. Então não vai mexer com todo mundo, vai mexer com pessoas específicas, particularmente pessoas que são de touro, tem ascendente, lua e sol em touro, tá? Depende muito dos posicionamentos, não é assim, não é generalizado, a gente tem que olhar especificamente para o mapa, tá? Mas quando a gente fala de nível mundial, a gente não trabalha com casas, então a gente pode falar, pode ter uma especulação maior. Mas aí o negócio fica. A gente não consegue saber exatamente onde que vão acontecer as coisas, né? A gente pode ter uma ideia boa de quais são as características das coisas, mas falar especificamente o que vai acontecer, a gente não consegue, né? Não tem como fazer isso, né? Mas enfim, a gente tem três situações super importantes acontecendo simultaneamente, ou quase simultaneamente, né? Primeiro, a gente tem Mercúrio retrógrado, a segunda fase de Mercúrio retrógrado do ano, que acontece do dia 10 de maio até dia 2 de junho. É interessante porque existe uma transição de signo. Esse ano a gente tem isso, né? Tem anos que o Mercúrio retrógrado fica só dentro de um signo e tem outros que ele transita de um signo para o outro. E esse caso, esse ano vai ser assim: a gente começa o Mercúrio retrógrado em Gêmeos e vai voltando e passa para Touro e depois ele volta de novo para o caminho normal, entra em Gêmeos e toca a vida lá. Então é uma fase onde você vai ter, onde a gente pode encontrar contratempos dentro das características dos dois signos, né? Dos Gêmeos é da comunicação, da fala, da socialização, onde a gente pode ter erros de fala, né? A gente pode falar banana, o outro entende laranja e a gente briga por causa de mamão. Né? Tem essa diferença, esse problema de comunicação ali, pode dar alguns conflitos, particularmente para pessoas que são de Gêmeos e Touro, né? Que vai mexer com os dois ali. Quando esse Mercúrio retrógrado volta para Touro, aí a gente vai ter contratempos nas nossas posses, finanças, possivelmente refletir nos relacionamentos, mas necessariamente dentro do que está relacionado com dinheiro. E ali a gente tem o nó do norte, tem Urano ali, né? O que pode dar continuidade nessa transformação do nosso sistema financeiro, que eu já falei em outro vídeo ali, está muito relacionado com as moedas digitais, aquela coisa toda. Então a gente pode ter alguns problemas ali, principalmente instabilidades de bolsa, né? A gente tem visto ali que as bolsas estão sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mais desce do que sobe, né? A gente está vivendo uma certa crise financeira ali que está meio abafada, né? Mas a gente tem que ficar ligado com isso porque a gente está vivendo sim uma fase de mudanças, né? A gente está passando por um processo de mudança no nosso sistema financeiro, saindo do dinheiro físico para ir para o dinheiro digital. E aí nessa mudança a gente tem essas adequações e instabilidades ali. Tá? Então a gente tem Mercúrio acontecendo nessa fase ali. No dia 11 de maio, o Júpiter sai
de Peixes e entra em Áries. Ele fica ali um tempinho, quando é agosto, ele fica retrógrado, ele volta para Peixes, fica ali mais um pouquinho e lá para meados de dezembro ele volta para Áries e também toca o barco e fica lá mais um tempão. E ele fica um tempão, até 2023 ele fica lá. O que acontece nessa transição? Júpiter fala de tudo que é expansão, né? Fartura, expansão, prosperidade, exageros, grandiosidade, né? Globalização. Qual que é a minha atenção com isso? Ele coloca mais relevância na energia de Áries. E a gente já está vivendo um conflito. Existem outras características ali acontecendo que eu já falei em outros vídeos e outros astrólogos também estão falando dessa questão da Rússia com a OTAN, que pode tomar proporções maiores e à medida que a gente vai avançando com esse Júpiter dentro do signo de Áries, a gente pode ter uma expansão dessa história aqui. Quando a gente faz astrologia mundial, a gente não vai olhar somente para as características dos signos, mas a gente obrigatoriamente tem que voltar no tempo para entender o que aconteceu quando a gente teve o mesmo sinal. Porque a astrologia é isso, né? Ela é a observação do que está acontecendo lá em cima com o que está acontecendo aqui embaixo. Tem uma equiparação das coisas. E é por isso que eu falo, né? A astrologia não causa nada. Os planetas não causam nada. Eles simbolizam uma sincronicidade de eventos ali. E uma coisa muito interessante, né? Quando o Júpiter dá a volta no zodíaco em 12 anos, aproximadamente 12 anos. E eu voltei lá em 2010 e fui ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo lá naquela região quando o Júpiter estava transitando em Áries ali. Então a primeira coisa, né? A gente começou a tomar uma proporção muito maior aquele lance da Primavera Árabe, onde os povos do norte da África lá e do Oriente Médio, eles começaram a ter revoltas contra os sistemas de governo que eram muito opressores. E aí a gente começou a ter mais choque, começou a ter mais briga, mais violência. Isso é uma coisa importante. Os sistemas governamentais opressores começaram a ter um reflexo do povo. Isso começou a vir e se voltar contra eles ali, começou a crescer essa história. Que sistemas governamentais a gente tem hoje em dia ali que estão nessa berlinda ali, né? Como que a gente consegue entender isso? Sempre lembrando que o Urano em Touro sempre promove essa radicalização, né? A gente tem esses conflitos ali dentro do sistema de governo, sempre tem essa polarização muito intensa. Então a gente tem esse reforço dessa situação, né? Desse levante ali. Mas tem outra coisa muito interessante que aconteceu naquela fase, que foi um ano depois, foi em 2011. E aí a gente entra, e eu entro no terceiro evento, que é a conjunção de Marte com Netuno. E a gente tem que lembrar que um tempinho atrás a gente teve a conjunção de Júpiter com Netuno. Quando a gente fala de planetas grandes, de planetas para fora, né? A gente tem ali Júpiter até se encaixa ali, mas não muito bem. Mas todos os planetas que são muito grandes, eles constroem um cenário que são colocados em ação quando a gente tem outros eventos acontecendo ali. Por exemplo, um eclipse. Ou, particularmente, no meu ponto de vista, uma coisa que é super importante é o trânsito de Marte. Marte vai passando e ele vai acionando aquelas situações ali. Você constrói um cenário e quando Marte passa, ele põe aquilo para se mover. Quando a gente fala ali de Júpiter com Netuno em Peixes, a gente tem uma série de coisas acontecendo ali, né? A gente tem tsunamis, a gente pode ter problemas de gases, a gente pode ter problemas com águas de uma maneira geral, né? E o que aconteceu lá em 2011? A gente teve o acidente de Fukushima. A gente teve um terremoto, né? Foi um maremoto, terremoto, alguma coisa assim, que gerou uma instabilidade e teve aquele problema naquela usina lá. Quando a gente fala aqui de toda a configuração astrológica atual, e a gente tem falado isso de algum tempo já, de problemas nucleares acontecendo ali, terremotos, tsunamis, ou até, inclusive, nessa combinação geral de coisas, a gente pode ter uma expansão da guerra, onde a gente chega num extremo que pode ter, que eu espero que não. Por favor, não, tá? Agora que a coisa está ficando bacana, agora que as coisas estão, né, se ajeitando, tá tudo ficando mais legal, pelo menos do meu lado aqui, né? Não sei vocês, mas do meu lado as coisas estão ficando bem boas. Eu quero continuar aproveitando esse movimento bacana, não quero que o negócio entre em crise.
Mas quando a gente olha para essas situações, a gente começa a ficar um pouco preocupado, dá umas ruguinhas na cabeça, né? Marte em conjunção com Netuno vai ter esse impulso do lado dos vícios, dos enganos, das ilusões. Ele pode trazer à tona muitas notícias que estavam sendo escondidas, que estavam sendo omitidas. Quando está com esse Júpiter lá em Áries, a gente pensa nessa toda essa conjuntura, a gente acaba descobrindo coisas que estão sendo escondidas. De repente a gente dá de cara com uma verdade que a gente não imaginava que fosse ser verdade, né? Então a gente tem possibilidades de dar de cara com situações que não são muito agradáveis. Por um outro lado, a gente também tem aquele lado da espiritualidade que eu gosto, né? Que hoje a gente já vem falando também. A gente está à beira nós estamos dentro, nós estamos na porta de um novo espaço de evolução da relação do inconsciente com o espiritual, o inconsciente e o espiritual com a nossa consciência. A gente está dentro desse processo aqui, né? Então eu espero que uma das coisas que aconteça seja a gente ter mais expansão, né? Mais uma vivência melhor disso, uma experiência melhor disso, uma abertura maior da mente das pessoas para poder aceitar outras realidades, descobrir novas verdades, ir para novos caminhos, né? Descobrir o que existe além da nossa realidade física aqui. A gente está falando de Netuno e Peixes, né? De Netuno em Peixes e Marte junto ali. É uma ignição de uma verdade espiritual, inconsciente, artística. Ao mesmo tempo também a gente tem um lado negativo, que é uma conjunção, sempre traz os dois juntos, né? Uma conjunção é um aumento do escapismo, né? Um aumento do consumo de drogas, de álcool. Não quer dizer necessariamente que existe um aumento, mas pode também ter uma, uma exposição maior dessas situações. E aí a gente vê, e a gente tem essa coisa, né, essa energia espiritual e que mais que pode vir por ali, né? São coisas que vão sendo deflagradas ali à medida que a gente vai avançando. Mais uma vez, né? A gente ter essa entrada de Júpiter, a conjunção de Netuno com Marte, não quer dizer especificamente que a gente vai ter um evento aqui, que nem o negócio do eclipse, né? Não quer dizer que no dia 30 a gente tem eventos, mas a gente tem uma preparação de terreno para coisas começarem a ser construídas para poder ter uma situação acontecendo. Particularmente na junção de Netuno com Marte, que é no dia 17 de maio, a partir dali, inclusive no dia, a gente pode ter notícias grandes acontecendo, né? Pode ter uma questão de terremoto, pode ter questão problemas atômicos, pode ter segredos vindo à tona, pode ter um monte de coisa acontecendo, pode ter uma intensificação da guerra, pode ter descobertas de situações inconscientes. Nós, dependendo da composição de mapa, você pode ter vivências espirituais diferentes, você pode ter descobertas do seu inconsciente, você pode entrar em contato com coisas que estão guardadas lá dentro da sua mente há muito, muito tempo. Mas isso também não acontece de uma hora para outra, né? Você tem que estar num processo terapêutico, desenvolvimento espiritual, meditativo, para poder conhecer essas coisas e entender como são, certo? Então a gente tem esses três eventos super importantes aqui para você saber como que isso acontece para você, se isso vai mexer com você no seu dia a dia, você tem que olhar no seu mapa, né? Porque se você tem um monte de coisas em Leão, por exemplo, né? Você tem Sol ascendente em Leão, Lua em Leão, ou coisas em Libra, né? Ou então Sagitário, alguns signos podem não sentir o impacto disso. Você vai sentir, você vai ver isso acontecendo no mundo, mas praticamente, né, na praticidade do dia a dia, você não vai ver porque isso não vai mexer diretamente com o seu mapa. Mas eu estou fazendo suposições aqui, tá? Para saber como isso acontece, tem que olhar para o seu mapa. Tem que ver se lá onde está acontecendo essas coisas tem inícios de casa, tem posicionamentos de planetas, tem outras coisas ali. Tem que ver isso e cada um tem uma resposta diferente, tá? Então tem que ficar atento nisso. Beleza? Então é isso. Três eventos: Mercúrio retrógrado, Marte em conjunção com Netuno, entrada de Júpiter em Áries nesse meio de maio aqui. Uma confusão, muitas coisas acontecendo. Eu espero que a gente consiga vivenciar coisas boas. Muito bem, então eu espero que esses movimentos tragam coisas positivas para a gente, não só essas tensões, né? Quando a gente olha para o estado da humanidade hoje, a gente tem um pouco de dúvida, né? Eu, pelo menos, tenho as minhas dúvidas, mas vamos torcer para que tudo fique bem. Beleza? Beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.